Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 178ª Sessão Ordinária de Julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 26 de maio. A sessão até que tinha uma pauta enxuta de 6 itens, sendo que 4 foram julgados e processos administrativos foram novamente adiados por conta de 2 pedidos de vista. Um do conselheiro Hoffmann, cuja relatora era a conselheira Lenisa Prado, e o outro a pedido da conselheira Lenisa Prado, cujo relator era o conselheiro Hoffmann. Vou ressaltar aqui para vocês, para os nossos ouvintes também ficarem informados, alguns dos principais informes trazidos pelo presidente Alexandre Barreto. O primeiro, a homologação do novo sistema de busca de jurisprudência do CAD, um sistema muito intuitivo, uma base de dados muito completa, consolidando a memória institucional da autarquia e a pesquisa avançada por temas, por recorte de filtros. Agora vai ficar tão fácil fazer pesquisa que até sócio do escritório vai conseguir fazer sozinho. O segundo informe, a certificação FIA, Employee Experience de clima organizacional, dada pelo CAD pelo 2º ano consecutivo. Também o lançamento do relatório de combate a cartéis em licitações públicas no Brasil, que foi lançado em parceria com a OCDE, um projeto que começou em 2019, com o objetivo também de avaliar o quadro regulatório sobre licitações e contratos da administração pública. Novos acordos de cooperação técnica com o CAD, também o lançamento da coletânea de artigos no livro Direito Econômico e Defesa da Concorrência, que foi fruto de parceria entre CAD e FGV. São 31 artigos produzidos por servidores do CAD e de órgãos parceiros. Tá bem bacana esses trabalhos desenvolvidos pela FGV de São Paulo e do Rio. E, por fim, foi disponibilizado o Plano Estratégico 2021-2024 do CAD. As intensas discussões enfrentadas pelo tribunal, junto com os representantes do MP e da PFE, desses 4 casos julgados, merecerão aqui o debate pelos nossos comentaristas oficiais do IBRAcast, Bruno Drago e Guilherme Ribas. É com vocês. Oi, Vivian. Oi, Ribas. Bom estar de volta aqui a mais uma plenária comentada. Tivemos aqui, como a Vivian mencionou, 4 casos julgados e depois alguns despachos ao final, que eu acho que vale alguma consideração. O primeiro processo julgado era o item da pauta número 3, se tratava ali de como se chama aí, um processo filhote, né, um daqueles desmembrados, envolvendo o mercado de serviços de manutenção predial. A relatora do caso foi a conselheira Lenisa Prado, e a discussão relevante que foi trazida foi uma discussão de prescrição intercorrente. Quando se ouve, né, que ainda não tivemos acesso, o voto da conselheira, havia ali alguns procedimentos que poderiam, de alguma forma, constituir ato interruptivo, e aí a conselheira avaliou esses procedimentos. Então, com base nos precedentes que há no CAD, ela chegou à conclusão ali de que juntada de documento não seria um ato interruptivo, atos de mero expediente não interrompem a prescrição, mera informação sobre andamentos e processos judiciais e reuniões com representados também não poderiam ser considerados como atos inequívocos para apuração de infração, e que a decisão judicial tinha como objetivo somente interromper o uso parcial de algumas evidências. Porquanto, na visão dela, a prescrição intercorrente ela foi identificada, porque nenhum desses atos procedimentais aqui interromperiam a prescrição intercorrente, e ela votou pelo arquivamento do processo administrativo. Na sequência, nós tivemos aí uma divergência
um voto divergente do conselheiro Hoffmann, que considerou que o lapso temporal de 3 anos não ocorreu para a configuração ali da prescrição intercorrente. Na visão dele, você teve ali diversos atos que interromperam essa prescrição, e ele acompanhou dessa forma o entendimento da SG, da Procuradoria e do próprio MPF sobre a questão preliminar. E sobre o cartel, ele atestou ali que a existência ou a verificação da sua existência teria se dado no próprio processo originário. Ele votou pelo arquivamento do processo com relação a várias partes e condenação com relação a outras partes, e com relação à dosimetria, ele trouxe ali uma alíquota, a dosimetria que ele sugeriu e que ao final foi a que prevaleceu, foi que houvesse uma alíquota base, que obviamente é de acesso restrito, mais uma alíquota por ano de duração da conduta, com base no faturamento no ano anterior à instauração do PA, e com relação às pessoas físicas, não administradores, ele fixou uma multa de R$125 mil. Então, portanto, um pouco acima aí do que tem sido o padrão de R$50 mil nos precedentes do CAD. E com relação às pessoas físicas administradoras, esses valores foram mantidos confidencial. Nós tivemos ali os demais conselheiros acompanhando o voto divergente do conselheiro Hoffmann e o conselheiro Sérgio, que divergiu da divergência com relação somente às pessoas físicas que não eram administradoras, no seu habitual entendimento de que essas pessoas não deveriam ser punidas pela lei concorrencial, segundo ali a leitura que ele faz do artigo 32 com o artigo 37. E sobre a prescrição intercorrente, ele concordou que atas de reuniões não são atos para interrupção de prescrição, mas o que o fez divergir foi que durante o período em que o processo, em que se havia uma averiguação, que existia averiguação preliminar até a abertura do inquérito administrativo, foi solicitado a alguns representados que apresentassem ali esclarecimentos, e foram apresentadas várias petições esclarecendo os fatos levantados, e isso, na visão dele, é um ato de instrução e apuração da administração pública que interrompe a prescrição. Então, o voto que prevaleceu foi o voto do conselheiro Hoffmann, e aí os demais conselheiros seguindo, com exceção do conselheiro Sérgio com relação a esses pontos que eu mencionei. Na sequência, Bruno, prazer primeiro estar aqui com você e com a Vívia. Na sequência, a gente teve um processo administrativo também de investigação de cartel, instaurado em 2017 para apurar um suposto cartel no mercado de prestação de serviços de apuração de consumo, leitura e emissão de faturas de água e esgoto em diversas localidades do país. O processo foi instaurado a partir de documentos encaminhados pelo GAECO de Sorocaba, era um caso regional que se tornou aí de amplitude nacional. No meio do caminho, teve uma decisão judicial decretando a nulidade das interceptações telefônicas que começaram o caso e depois do material recolhido em busca e apreensão. E aí, reconhecendo a aplicação da tese dos frutos da árvore envenenada, o CAD retirou esse material dos autos e não sobrou nada. Então, em linha com o entendimento da superintendência, da Procuradoria e do Ministério Público, o conselheiro relator Luiz Braido votou pelo arquivamento do caso por insuficiência probatória e foi acompanhado aí pelos demais conselheiros. Legal, Ribas. Aí, na sequência, nós tivemos o primeiro requerimento da sessão, que foi uma proposta de TCC apresentada pelas empresas do Grupo ZF no suposto cartel no mercado nacional e internacional de embreagens, um processo instaurado em 2019. Esse requerimento seria a segunda proposta de acordo no processo. Segundo a SG, teria havido a cooperação, o Grupo ZF teria apresentado novas informações sobre a conduta e teria acordado o pagamento de uma contribuição pecuniária ali que excede a cifra ali de R$21 milhões. Portanto, cumpridos os requisitos para a celebração do TCC, na visão da SG,
Conselheiro Bandeira Maia e conselheira Paula Azevedo votaram pela aprovação do TCC. Na sequência, veio o conselheiro Sérgio Ravagnani, que não homologou o TCC. Então, no seu habitual posicionamento a respeito do perigo na flexibilização da base de cálculo do ramo de atividade. E também ele, obviamente, sempre faz aquele ponto de que a conduta teria perdurado por um longo tempo, no caso aqui, mais de uma década. A multa não faria essa leitura desse período e, portanto, estaria aquém aqui do que é a visão dele a respeito da proporcionalidade dessa contribuição. Ele mencionou ali que ele preferia guardar coerência com a evolução do seu entendimento do que com relação aos outros TCCs que foram celebrados. A conselheira Lenisa, na sequência, aprovou o TCC, homologou o TCC, mas ela sempre faz aquele ponto de que ela concorda com o posicionamento do conselheiro Sérgio, traz o alerta sobre a necessidade de revisitar os valores que têm sido propostos aí para TCC, mas, por coerência aos seus votos anteriores, ela acaba por homologar, ela sempre frisa isso, de uma maior segurança jurídica. O conselheiro Luiz Hoffmann também aprovou o TCC, e aí também o conselheiro Braido trouxe posicionamento compartilhado com o conselheiro Sérgio pela reprovação do TCC, e, por fim, o presidente acabou por homologar o TCC, e aí, por maioria, 5-2, o TCC foi homologado. Ô Bruno, se você me permite, até antes da gente comentar esse requerimento, eu vou falar do próximo, porque eu acho que os comentários eles vão ser parecidos aqui. O requerimento seguinte, trazido pelo presidente, foi de um caso da Lava Jato. Foi a compromissária Andrade Gutierrez e uma pessoa física a ela ligada, nos autos de um inquérito que começou em 2019 a partir de uma leniência da Odebrecht. O mercado é o mercado de obras de infraestrutura de aeroportos e em licitações públicas realizadas pela Infraero. Segundo o presidente, tinha uma farta documentação, antecipou aí um pouco sua visão. Foi o primeiro TCC no caso, uma contribuição aí acima de 11 milhões de reais. O presidente citou aqui que a Superintendência Geral usou a metodologia que tem praticado nos casos que envolvem licitação pública, com algumas peculiaridades, porque aqui no caso tinha uma dificuldade aqui de se pensar, por exemplo, quando você traz essa discussão de vantagem oferida que está tendo no tribunal, para o caso concreto em que você teve uma licitação que você ganhou, mas não levou, né? Porque o processo aqui licitatório não foi adjudicado. Então, o caso o TCC foi homologado. A conselheira Paula Farani homologou, mas fez alguns comentários. Ela falou que também poderá passar a revisitar seus votos se mudar a jurisprudência do caso, se tiver uma composição majoritária a favor de uma mudança. Ela diz que tem que levar em conta a duração, ganhos do cartel e outros elementos no cálculo de contribuição de TCC. O conselheiro Sérgio Ravagnani votou pela homologação nesse caso, até esperava aqui que ele fosse fazer também um voto parecido, aí como no caso anterior, não homologando o processo, mas ele disse que ele homologava nesse caso por dois principais motivos. O primeiro, porque era a primeira proposta, então tinha uma possibilidade enorme de colaboração significativa, e o segundo, porque ele aplicou aqui a LINDB, né, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, e disse que, havendo sanções em outras esferas por outros órgãos, isso também deveria ser levado em consideração pelo CAD na aplicação da sanção.
A conselheira Lenisa Prado, o conselheiro Luiz Hoffmann votaram pela homologação, e o único voto pela não homologação foi do conselheiro Luiz Braido, também questionando a base de cálculo e entendendo aqui que uma multa de 11 milhões, perto de uma conduta bilionária, né, pensando nos valores dos contratos, seria uma contribuição muito baixa. Então, acho que aqui o que a gente podia conversar aqui, o que fazer nesse cenário, né? Especialmente agora com a saída iminente do presidente, do conselheiro Maurício Bandeira Maia, que tem votado consistentemente, de acordo com a jurisprudência majoritária do CAD. Como que vai ficar a situação? Como resolver esse nó, Bruno? Bom ponto, Ribas, e eu acho que a gente já tem bastante substrato agora para conseguir elaborar uma análise inicial aqui, né? Então, eu acho que nas últimas sessões a gente tem acompanhado e a coisa está mais sistematizada agora, as posições dos conselheiros. Na minha visão, eu acho que nós temos aqui talvez 2 tipos de insegurança jurídica, né? A primeira delas seria a insegurança jurídica que é causada por uma iminente ou potencial alteração de precedente, né? E aí nós estamos falando de uma alteração da interpretação da norma ou dos próprios critérios de dosimetria para aplicação. Nós estamos falando aqui de novos casos, novos acordos em casos que ainda não têm acordo, né? Então, eu acho que essa é uma insegurança jurídica que a gente tem sentido. A segunda delas seria uma insegurança jurídica que decorre de negociações dentro de um mesmo processo em que a gente já existem acordos firmados. Então, nós temos ali ratificação do tribunal, quer seja porque quórum tenha sido, de uma metodologia que é aplicada principalmente na questão da dosimetria, que eu acho que é onde está a discussão, para aqueles acordos, né? E quando a gente altera esses critérios, a gente corre riscos aqui de uma quebra até mesmo do princípio da isonomia processual e outros tantos princípios que podem, inclusive, colocar em risco aqueles contratos anteriores firmados. Poderia até se cogitar da nulidade de acordos anteriores que tenham sido firmados, e isso causa muita insegurança jurídica, né? E eu acho que esse caso que você acabou de comentar era um caso que era o primeiro acordo de TCC dentro daquele caso. Então, se fosse haver ali uma nova discussão sobre uma nova dosimetria aplicada, este segundo problema que eu levantei aqui não ocorreria, nós estaríamos diante só da primeira insegurança jurídica mencionada, né? E com relação a essa primeira insegurança jurídica, eu acho que está muito claro para a gente como tem se formado esse mosaico de decisões. Então, hoje nós temos 3 membros do tribunal que são favoráveis à manutenção dos atuais precedentes, 2 deles deixando o conselho nos próximos 2 meses. Nós temos 2 membros que são favoráveis a uma rediscussão da metodologia, quer seja para avaliar um critério de flexibilização da base de cálculo, quer seja para introduzir essa tal da discussão da vantagem oferida, mas esses 2 posicionamentos são respeitosos ao princípio da colegialidade. E, por fim, nós temos 2 membros que são manifestamente contra a flexibilização da base de cálculo e tendentes a uma discussão de vantagem oferida. E aí fica o ponto de interrogação aqui para como é que vai se formar essa maioria daqui a 2 meses. Se tivermos 2 novos conselheiros, um presidente e um conselheiro, qual o posicionamento que eles irão adotar? E se não tivermos, e tivermos um conselho composto de 5 membros, me parece claro que vai haver aqui uma inversão, sim, dos precedentes. Então, acho que essa hoje é a sinalização que a gente tem do tribunal, Ribas. Eu acho, Bruno, eu concordo com você, mas acho que, de todo jeito, a gente precisa de uma resposta aí dos membros, né, do tribunal que ficarão. A gente não sabe se vai ter o quórum completo, né, nos próximos meses,
Eu gostei muito do alerta que foi feito pelo presidente Barreto. Ele fala aqui que o exercício em cálculo de contribuição pecuniária é um exercício de antecipação da multa, e isso é o que é a base do sucesso dos programas de TCC. Então, acho que, de fato, uma mudança de entendimento pode gerar um desincentivo para a celebração de acordos, lembrando que a gente só tem uma oportunidade para apresentar a proposta, e ela sendo rejeitada, a gente não pode apresentar propostas com base em novos entendimentos, por exemplo. Então, e também outra coisa que ele mencionou, a gente tem a minuta de guia de TCC, embora não tenha sido aprovada formalmente, ela é usada tanto por nós, advogados, quanto pelos próprios servidores como base, critérios de negociação, até porque trazem a jurisprudência consolidada e as boas práticas de anos, desde que o TCC voltou a ser permitido em casos de cartel em 2007. Então, eu acho que a gente precisa de um pouco mais, concordo com você, de segurança jurídica com relação a esse ponto, sob pena de retardar a negociação de novos acordos e desincentivar empresas a entrarem com pedidos dessa natureza. E nós temos, inclusive, o guia de dosimetria que está sendo discutido dentro do próprio CAD, né, Guilherme? Sim, é o guia de dosimetria. Esse realmente. O guia de TCC já está válido e tem toda a boa jurisprudência, e o guia de dosimetria que vem usado aí, vem sendo usado na prática, né, mesmo não tendo sido formalmente aprovado. O Bruno também teve aqui, passando aqui para os despachos, só comentar rapidamente aqui, o conselheiro Sérgio Ravagnani, ao homologar o despacho de prorrogação de prazo de análise de um ato de concentração, trouxe uma polêmica, né, sobre o excesso que supostamente teria sido cometido por partes envolvidas no caso, sem dar muito detalhes. Ele falou que os contatos geraram um tumulto enorme. Ele não gostaria de ter pedido prorrogação de prazo, mas, de fato, acabou com a normalidade do trabalho, do dia a dia do seu gabinete. A gente não tem detalhes do caso, o presidente Alexandre Barreto disse que vai apurar, mas eu acho que a tônica aqui de relacionamento de advogados e servidores sempre foi muito boa no CAD. A gente espera que isso seja tido, porque, de fato, a gente precisa ser atendido, advogados precisam ser atendidos e autoridades precisam ouvir. Então, a gente espera aí que isso seja esclarecido, de modo que não gere nenhum tipo de perturbação no bom relacionamento que existe em geral. É isso, Ribas, e eu acho que, por fim, vale mencionar aqui a discussão que houve ao final ali dos despachos sobre as avocações trazidas pela conselheira Lenisa. Foram 4 avocações nas últimas semanas, 3 delas a própria conselheira declinou na sessão do seu pedido de avocação, pois teria ali esclarecido com as partes envolvidas dúvidas que ela poderia ter sobre os processos, e manteve a avocação com relação a um desses casos, mas, por maioria, o tribunal decidiu não homologar esta avocação. Então, ao final, nós não tivemos nenhuma avocação homologada pelo tribunal. Mas acho que um ponto importante trazido pela conselheira Lenisa, que foi mencionado em sessão, é a necessidade, talvez, de um mecanismo mais adequado para que o conselheiro ou o conselho possam indicar o que merece mais destaque para que a SG responda nos próprios autos, né? Então, ela destacou que na verdade, se trata de uma busca por mais informação para a formação de opinião quanto à decisão da SG. Então, o que transparece dessa mensagem dela é que existe algum tipo de assimetria aqui, né, sem entrar no mérito de se é positivo ou negativo, mas que existiria alguma assimetria de informação entre SG e tribunal,
e que haveria aqui alguma margem para se discutir um procedimento ou algo do gênero em que se reduz essa simetria de informação. Acho que de relevante era isso que a gente tinha para reportar nessa sessão, que foi bem animada, né, Guilherme? Foi boa sessão. Bons temas, boa discussão. Muito bom. Obrigado, Vivian. Obrigado, Bruno. Obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima sessão comentada. Obrigada aos dois, obrigada especialmente a você que nos ouve e que tem mandado sugestões e apoio ao IBRAcast, podcast do IBRAC. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.